bom dia, galerinha de show! Erivan Monteiro chegando nesta belíssima manhã de segunda-feira para mais um giro de notícias do mundão do futebol. Muitos campeonatos regionais por esse nosso Brasilzão, paulista, mineiro, gaúcho, cearense, os campeonatos regionais lá na Europa. Erivan Monteiro trazendo aqui um compilado do que aconteceu nesse final de semana. O Endrick está jogando muita bola na equipe do Lyon. Meu parceiro, o cara aí tá querendo jogar a Copa do Mundo e tá dando gás no Lyon, novos ares, um novo lugar para o cara se sentir em casa, e parece que ele tá se sentindo em casa, tá jogando fino da bola, alguns erros assim pela juventude ainda do cara, mas tá alegre, tá leve, tá solto, tá jogando muito bem no Lyon. Esperamos que continue assim, que ele continue sendo titular do Lyon e assim, quem sabe, garantir uma vaguinha aí na lista dos convocados para a Copa do Mundo, que é esse ano, meus amigos. E eu quero dar ênfase num assunto, a final da Copa das Nações Africanas. Irmão, que jogo foi aquele entre Senegal e Marrocos? Complicado, duro, disputado, como são os africanos. Tem muito vigor físico. Não é um jogo assim bonito de se assistir, mas foi bem disputado. Mas teve uma cena que marcou aos 52 do segundo tempo. Pênalti marcado para o Marrocos. E o que foi que aconteceu? Indignação do time de Senegal, choro do zagueiro que fez o pênalti no Brahim Dias. E o Pep Thiaw, treinador da equipe do Senegal, chamou seus jogadores para abandonar a partida. Isso poderia acarretar até numa punição e o time poderia ficar fora da Copa do Mundo. E o que fez o seu capitão, como faz um bom capitão? Sadio Mané se recusou a sair do campo, chamou seus colegas, foi lá no vestiário, conversou com os atletas e os caras retornaram a campo a pedido do seu capitão. Até o treinador se curvou às palavras do capitão e o time de Senegal voltou para campo, foi bater o pênalti, o Brahim Dias perdeu e na prorrogação, com um gol de Pape Gueye, Senegal 1, Marrocos 0. Que história, hein, pai? E que liderança de Sadio Mané, que jogador, já era um jogador sensacional, com a atitude que ele teve ontem na final da Copa das Nações Africanas, em que Senegal se sagrou campeão da Copa das Nações Africanas. Parabéns ao Senegal. E que belo exemplo de como tem que se comportar um capitão de uma seleção de futebol. Parabéns, Sadio Mané. Parabéns ao Senegal, campeão da Copa das Nações Africanas. Erivan Monteiro tem tudo do mundo do futebol para você, junto daquela opinião diferenciada. Irmão, cola com a gente, nos ajude a continuar crescendo na plataforma. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like gostoso, maroto. Deixe sua opinião, sua crítica, seu elogio. Faça o Erivan Monteiro comigo. Aproveite e compartilhe com todos que você conhece o Erivan Monteiro. Espero demais contar com seu apoio. Flamengo perdeu mais uma dentro do Campeonato Carioca, perdeu para o Volta Redonda. Tá ruim o Flamengo aí, hein, pai? O time do Botafogo perdeu para o Sampaio Correia. No Cearense, o Ceará empatou com o Iguatu. O Fortaleza bateu o meu querido Maracanã por 1-0. Ei, Maracanã, hein, pai? Grêmio bateu o São Luís no Gauchão por 5-0 e o Ipiranga de virada bateu a cangaia do Internacional por 2-1. Internacional que apresentou oficialmente Félix Torres para a temporada 2026. Inacreditável, um time que já é uma chacota do futebol brasileiro, vende o Vitão, que é ruim, por uma carrada de dinheiro, belíssima venda, porque o cara é ruim de bola. Aí, eu vendi um ruim, eu preciso de um mais ruim. Félix Torres está no mercado, então trouxe até o final do ano com opção de compra fixada dentro do contrato. Se gostar do atleta, o que eu vou achar, meu irmão, o que tem de torcedor do Internacional chorando nesse momento, se gostar das atuações durante a temporada, ele pode comprar o cara por 4 milhões de euros, o que dá quase 22 milhões de reais. Isso é contratação para um time que quer ganhar títulos no futebol sul-americano? Pelo amor de Deus, hein, pai? Atlético Paranaense disputou um jogo aí contra o seu arquirrival, um clássico contra o Curitiba, dentro dos seus domínios e perdeu de 1-0. Meu parceiro. O Atlético Mineiro não ganha de ninguém no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro segue voando lá no Mineiro. No Paulistão, o Palmeiras segue 100%. Bateu o Mirassol por 1-0. Capivariano bateu a Ponte por 1-0. Bragantino 5-0 no Botafogo de São Paulo.
Corinthians e São Paulo 1-1. E o que perde de gol esse Yuri Alberto? Cadê aqueles comentaristas que dizem que o Yuri Alberto vai ser um dia o centroavante da seleção brasileira? Aquele doente ali, como jogador de futebol, meu irmão, o Yuri Alberto não passa de um doente. O cara é mais ruim que falta de fôlego. Portuguesa ganhou a primeira 2-0 para cima do Velo Clube. E faltando 20 segundos para acabar o jogo, o último lance da partida, um escanteio, Guarani cobrou e fez o gol de empate. Guarani 1, Santos 1. Mesmo assim, o Santos é o 8º colocado. Só se classifica 8 para o mata-mata do Paulistão. Só tem 8 rodadas. Então, não pode perder pontos agora. O São Paulo está fora dessa lista aí dos 8, hein, pai? O São Paulo também, vou te falar. Pense no joguinho sofrido e doído de se assistir, meus parceiros. Tu é doido. Lá na Europa, Real Madrid 2, Levante 0. Vinícius Júnior foi vaiado antes do jogo começar. Quando anunciaram o nome do cara como titular da equipe, uma vaia estrondosa. Não tem mais clima pro Vinícius Júnior lá. E tem gente do comando, do mais alto comando da equipe do Real Madrid, já dizendo que ele e Jude Bellingham estão atrapalhando o vestiário do Real Madrid. Não tem mais clima. Real Madrid interessado no Klopp. O Klopp disse que só volta a treinar só volta a treinar na beira de campo 2 opções. Ou o próprio Real Madrid, que está interessado nele, ou a sua seleção, a alemã. Para isso ele disse, tragam Haaland e venda um dos 3 atacantes que nós temos. Ou o Vinícius, ou o Mbappé, ou o Rodrigo. Rodrigo vive chorando, dizendo que não quer sair. Vinícius Júnior já é o segundo jogo vaiado. E a vaia de ontem foi uma sonora vaia. Ontem não, de sábado. Irmão, que coisa feia, hein, pai? Atlético de Madrid 1-0 no Alavés. Real Sociedad bateu o Barcelona por 2-1. O Barcelona agora só tem 1 ponto à frente do Real Madrid. Briga feia, viu, pai? Vai ser até a última rodada, pelo que parece aí. Real Betis 2, Villarreal 0. Napoli 1, Sassuolo 0. Cagliari 1-0 na Juventus. Torino perdeu para Roma por 2-0. E o Milan bateu o Lecce por 1-0, meus amigos. Liverpool e Burnley 1-1. O Szoboszlai perdeu o pênalti e tudo. O United bateu o Manchester City por 2-0. Arsenal poderia se distanciar ainda mais da liderança com essa derrota do City, mas não conseguiu furar a retranca do Nottingham Forest e foi 0-0. Aston Villa poderia tomar a segunda posição do Manchester City, mas foi surpreendido e perdeu em casa para o Everton. Meus amigos, bem disputado o campeonato inglês. O Leipzig, na Alemanha, levou uma pisa do já campeão. Já campeão, não perde mais não. Bayern de Munique, faltando muitas e muitas rodadas para o campeonato alemão acabar, já é campeão alemão. Dortmund 3-2 no São Paulo, Stuttgart 1-0 no União de Berlim e o Hoffenheim deu na cara do Leverkusen e tomou a 4ª posição ao vencer o próprio Leverkusen por 1-0. Meus amigos, a briga ali no Alemanha é para saber quem vai para a próxima Champions League, porque campeão já temos o Bayern. PSG 3, Lille 0, Angers 2, Marseille 5, Lens bateu o Auxerre por 1-0 e o Lyon bateu o Brest por 2-1 e o Lyon agora é o 4º colocado, tomou a 4ª posição do Lille que perdeu para o PSG. Meu irmão, todas as informações do mundo do futebol tem no Erivan Monteiro, mercado da bola, jogos, placares, opinião diferenciada como você acabou de ouvir, só tem aqui. Faça o Erivan Monteiro no YouTube com a gente. Vem e se junte à família do Erivan Monteiro, como eu falei no início. Se inscreve, ative o sininho de notificação e deixe o seu like para ajudar demais o canal. Tamo junto, até a próxima.